Boa tarde, meus amores. Vamos iniciar nossa aula com a correção da atividade anterior, ok? Peguem o livro de História e abram na página 64 do livro de História. Vamos lá? Questão 1. Qual é a sua opinião em relação à afirmação abaixo? Os portugueses descobriram o Brasil. Então, essa resposta é pessoal. Cada um vai dar a sua opinião sobre essa frase, certo? Questão 2. Marque um X nas informações corretas e, depois, corrija a que estiver errada. O chefe da aldeia era o cacique. Então, essa afirmativa está correta. Aí marca um X. Os portugueses respeitavam a forma como os indígenas viviam. Essa frase não está correta. Aí vocês têm que fazer a correção dela abaixo. Os portugueses não respeitavam a forma como os indígenas viviam. Então, a forma correta é essa. Eles não respeitavam. Copie a mesma frase, fazendo a correção. No caso, o não. Antes de respeitavam, certo? O primeiro contato dos portugueses com os indígenas foi estranho para ambos os lados. Sim, alternativa afirmativa correta. Então, o primeiro contato dos portugueses com os indígenas foi estranho para ambos, tanto para os portugueses como para os indígenas. Não é isso? Questão 3. Complete as frases de acordo com o que aprendeu. Letra A. Os indígenas gostam de música e dança. As danças guerreiras se chamam Coraçés. Não é isso? Letra B. Os primeiros indígenas a manterem contato com os portugueses foram os do povo Tupi. Então, os primeiros indígenas a manterem contato com os portugueses foi o povo Tupi. Quarta questão. Observe os desenhos abaixo e marque aquele que representa uma oca. Então, qual é a imagem abaixo que representa uma oca? A primeira, a segunda ou a terceira? É a segunda, não é isso? A segunda imagem representa uma oca. Quinta questão. Nas tribos indígenas, quem são os pajés ou xamãs? Pelo que são responsáveis e o que seus poderes representam? Então, pajés ou xamãs são os indivíduos que exercem a função de chefe religioso. Eles exercem grande influência sobre as pessoas da aldeia pelos poderes mágicos que, de acordo com a crença, eles possuem. É isso? Seus poderes representam a força da natureza e a adivinhação, a religiosidade e a cura. Então, eles são responsáveis, pelos poderes, pela religiosidade da aldeia. É isso? Sexta questão. Pesquise qual o grupo indígena presente no estado em que você mora e seus principais costumes. Depois, escreva no espaço abaixo. Então, essa pesquisa também
Pessoal, cada um vai pesquisar, cada um iria pesquisar é, um grupo indígena presente no nosso estado, certo? Agora vamos para a página 66, onde tem cultura indígena. Vamos ver hoje um pouquinho da cultura indígena, certo? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas já viviam aqui com suas crenças, seus costumes, seus hábitos muito diferentes dos europeus. Então, quando os portugueses chegaram, os indígenas já viviam, né, aqui. Então, eles tinham suas crenças, seus hábitos diferentes, né, seus costumes diferentes dos europeus. Não existe apenas o povo indígena. O que existem são centenas de nações indígenas, algumas tão diferentes, algumas tão diferentes das outras, como é diferente o Brasil da Austrália. Então, que assim, não existe apenas um grupo indígena, existem nações indígenas, vários grupos, uns tão parecidos, próximos, os mesmos costumes, como de costumes totalmente diferentes, né? Crenças diferentes, hábitos diferentes. Então, tanto tem grupos que são bem parecidos, costumes, como tem grupos que são totalmente diferentes. Os povos da Terra não têm consciência de que, nesta esplêndida província do nosso planeta vivo, o território brasileiro, eles possuem tantos irmãos e irmãs. Eles são os testemunhos da terra, os remanescentes de um holocausto que dura um pouco mais de 500 anos, que nos envergonha e que nos convoca à solidariedade e à reparação. Então, os índios, é isso? Eles são povos da terra, então eles não têm assim a noção de como é grande a nação indígena, né? Como a tia falou, costumes bem parecidos, como também costumes bem diferentes, é isso? Como aí na imagem, ó. A imagem mostra grupos indígenas, não é isso? Agora vamos ver um pouquinho da gastronomia. Na cultura indígena, a mulher fica com toda a responsabilidade do trabalho doméstico, incluindo cozinha, roçados, abastecimento de água e transporte de fardos. Algumas das técnicas conhecidas da cozinha dos indígenas são pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, curtir ou curar, conservar, fermentar, assar, tostar, cozer ou passar pela fervura. Os assados sempre são feitos enrolados em folhas de bananeira ou palmeira. Então, eles tinham essas técnicas, né? Essas técnicas de. Então, a mulher era responsável pela cozinha, pelo abastecimento de água, pelo todo o trabalho doméstico. E tinham essas técnicas, né? Eles tinham essas técnicas na cozinha dos indígenas, que era pisar, moquear, cozer, tudo isso, não é isso?
Agora vamos para a próxima página. É muito comum também o modo de preparo de pratos em fornos subterrâneos. Tal técnica consiste em fazer um buraco no chão, forrar com folhas grandes de árvores, colocar a carne enrolada ou apenas cobri-la com folhas, colocar terra e, por fim, atear fogo em uma fogueira em cima. Assim, podemos dizer que a alimentação indígena ainda está presente de maneira forte na região norte do país e que contribuiu com grande herança para a formação da alimentação brasileira. Então, também os indígenas tinham essa técnica, né? Era fazer um buraco no chão, forrar de folha, colocar o alimento, cobrir novamente de folha, colocar terra e em cima da terra fazer uma fogueira. E ali o calor, né, ia cozinhar os alimentos. Então era uma técnica que os índios usavam, né, para cozinhar os alimentos. E até hoje na região norte essa técnica é presente, não é isso? Eles costumam cultivar pequenas áreas de terra para o sustento da comunidade. Plantam mandioca, feijão, milho e batata doce. A alimentação indígena é obtida da natureza. Então eles costumam cultivar os próprios alimentos, como a mandioca, o feijão, não é isso? O milho, a batata doce. Então eles plantavam seu próprio alimento, cultivavam seu próprio alimento, o alimento da comunidade inteira. A alimentação indígena, então, toda a alimentação indígena era obtida da natureza, não é isso? Então, eles retiravam dela o que realmente precisam. Então, eles só retiravam da natureza o que realmente eles precisavam para a sua alimentação. Então, toda a alimentação indígena era obtida da natureza, certo? Os utensílios usados para preparar a alimentação são feitos manualmente e são usadas cerâmicas, urupemas, pilão, cuias, cabaças, balaios, alguidar, pote com água e etc. Então, todos os utensílios deles para preparar a alimentação era feita manualmente. Então, eles faziam seus utensílios manualmente, feito de barro, madeira. Então, tudo que eles seus utensílios, eles mesmos eles produziam todos eles, né? Para a alimentação, né? Cozinhar a alimentação. Então, todo o utensílio eles mesmos faziam manualmente. E são usadas, como a tia falou, a cerâmica, é isso, pilão, cuia, barro, pote com água e etc. Todos esses materiais são feitos com barro, madeira, casco de animal, casca de fruta e etc. Então, todos esses utensílios eram feitos com barro, não é isso? Madeira, casco de animal e casca de fruta. A base da alimentação indígena é a mandioca. Então, a base da alimentação indígena é a mandioca, com a qual se obtém massa ou farinha e com que eram feitos diversos quitutes. Além disso, fazem parte da alimentação cará, pinhões, batata doce, cacau e amendoim. Então a base da alimentação deles era o quê? A mandioca.
E através da mandioca se fazia farinha, vários quitutes, né, que eles preparavam. Além disso, fazem parte da alimentação cará, pinhões, batata doce, cacau e amendoim. Os legumes verdes praticamente não eram consumidos. Então, eles não consumiam os legumes verdes, né? Então, praticamente não eram consumidos. Mas ingerem caruru, palmito e serralha. No cardápio é possível encontrar peixes, tartarugas e mariscos e etc. Então, eles costumavam no cardápio, né, encontrar no cardápio dos indígenas, encontrar peixes, tartarugas e mariscos. Faziam parte também da sua alimentação. Plantas medicinais indígenas. A farmacopeia, arte de preparar e compor medicamentos indígena, foi sempre muito rica. Praticamente, para cada doença, conheciam as correspondentes ervas, plantas e beberagens terapêuticas. Algumas foram incorporadas pela medicina mundial, como a ipecacuanha, excelente contra diarreias diarreias sanguinolentas. O jaborandi como sudorífero e depurativo. A copaíba para curar feridas e infecções urinárias. A quina, fundamental na culinária contra a malária. Vários alucinógenos, como a ayahuasca, o caapi e a coca, utilizada nas anestesias e em inúmeras outras drogas farmacêuticas. Então, os indígenas eles conheciam uma erva para cada tipo de doença, então eles tinham um conhecimento muito grande das ervas, né? Eles sabiam para que servia cada erva e sabiam também tratar cada doença com a sua erva correta. Então eles tinham esse grande conhecimento medicinais, né? E tudo era, eles tratavam com ervas, não é isso? Agora vamos para a atividade. Entenderam até aí, não é, gente? Sobre a cultura, um pouquinho da cultura indígena, né? As plantas medicinais indígenas, então tinha uma planta para cada doença, então eles tinham esse conhecimento das ervas, para que as ervas serviam, não é isso? Como tratar cada doença com a sua erva específica. A alimentação dos indígenas, né? Se alimentavam de peixes, tartarugas, não é isso? Mariscos. Os vegetais verdes não faziam muito parte da alimentação deles, não é isso? Então eles utilizavam nos utensílios deles coisas feitas manualmente com o barro, a cerâmica, madeira. Então tudo isso servia para eles fabricarem seus utensílios, não é isso? Eles costumavam o quê? Cultivar pequenas áreas de terra, é isso para plantar, cultivar, para a alimentação da comunidade, não é isso? A base da alimentação dos indígenas era a mandioca, então era a base da alimentação, mas eles cultivavam outras coisas como milho, batata doce, não é isso? E eles só retiravam da natureza o essencial, né? Só o que eles realmente precisavam, eles retiravam da natureza.
mas também eles cultivavam muitos alimentos, certo? Agora vamos para a atividade. Questão 1. Marque os trabalhos pelos quais a mulher é a responsável na cultura indígena. Então, na imagem, vocês irão marcar, né, os trabalhos em que as mulheres eram responsáveis. Pode marcar com um X, um círculo, da maneira que vocês acharem melhor. Questão 2. Procure no dicionário o significado de cada uma das técnicas de cozinha conhecidas pelos indígenas. Pisar, peneirar, ralar e moquear. Então, essas palavras vocês irão pesquisar no dicionário e colocar o significado de cada uma dessas técnicas, ok? Questão 3. Complete as lacunas das frases a seguir. Letra A. Os sempre eram feitos enrolados de bananeira, palmeira e etc. Letra B. Os utilizados na cozinha são feitos. Completa. Letra C. Os utilizados para fazer os utensílios são. Aí completa as lacunas aí. Letra D. A partir da mandioca obtém-se ou. Letra E. A alimentação indígena é obtida na. Questão 4. Responda ao que se pede. Como os indígenas obtêm sua alimentação? Letra B. O que os indígenas plantam? Letra C. Dos alimentos que os indígenas consomem, quais você consome? Resposta pessoal. E letra D. Pesquise e escreva o nome de 2 alimentos que em sua receita levam farinha de mandioca. Então, vocês irão pesquisar 2 receitas que nela leva farinha de mandioca. Também essa resposta é pessoal, ok? Questão 5. Pesquise o nome dos utensílios utilizados para preparar a alimentação. A seguir, escreva o nome de cada um. Então, tem aí nas imagens, vocês irão pesquisar e copiar o nome, certo? Questão 6. Escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Letra A. Qual é a base da alimentação indígena? Qual é a base? Letra B. O que praticamente não era consumido? Letra C. Quais eram as carnes encontradas no cardápio? E a questão 7 seria para pesquisar fotos atuais da vida em aldeias indígenas, se possível em reservas. Depois, cole-as sobre folhas de papel colorido, fure suas extremidades com furador de papel e passe fios de nylon. Pendurem essas fotos junto com as dos seus colegas para montar uma exposição. Essa questão 7 seria se nós estivéssemos na sala. É isso que nós ia fazer a exposição dessas pesquisas. Como nós não estamos, vamos deixar ela para quando nós voltarmos, certo? Então, até amanhã. Beijos e tchau!